Josué, o sucessor de Moisés, e a conquista da terra prometida. Moisés havia morrido, o grande libertador de Israel, aquele que havia desafiado o faraó, aberto o Mar Vermelho e recebido a lei no Monte Sinai, não estava mais. Ele havia contemplado a terra prometida do alto do Monte Nebo, mas não pôde entrar nela. Sua jornada havia terminado, e agora o povo de Israel, milhões de homens, mulheres e crianças acampados nas planícies de Moabe, enfrentava uma pergunta aterrorizante. Quem os lideraria agora? A resposta veio diretamente de Deus. Josué, filho de Num, da tribo de Efraim, seria o sucessor de Moisés. Não era uma escolha aleatória. Josué havia sido o servo fiel de Moisés durante 40 anos no deserto. Ele havia lutado contra os amalequitas em Refidim, quando Israel ainda era recém-liberto do Egito. Havia subido ao Monte Sinai, com Moisés esperado, enquanto o grande líder recebia os mandamentos. Havia sido um dos 12 espias enviados para reconhecer Canaã, e ao contrário de 10 deles, havia retornado com um relatório de fé. Podemos conquistar a terra. Mas agora, diante da magnitude da missão, até mesmo Josué, homem de guerra, estrategista experiente, veterano de inúmeras batalhas, sentia o peso esmagador da responsabilidade. Liderar o povo de Deus para conquistar uma terra cheia de cidades fortificadas, gigantes, exércitos treinados e nações estabelecidas há séculos. Era uma tarefa que faria qualquer homem tremer. O chamado divino. Foi então que Deus falou, não através de Moisés, não através de sacerdotes ou profetas, mas diretamente a Josué. A voz do Altíssimo ecoou com autoridade e ternura. Moisés, meu servo, morreu. Agora, pois, levanta-te, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Deus não estava apenas dando uma ordem, ele estava renovando uma aliança, confirmando uma promessa que havia feito a Abraão séculos antes. A terra de Canaã, do deserto do Negueb ao Líbano, do rio Eufrates até o mar Mediterrâneo, seria deles. Mas havia uma condição implícita. Eles precisariam caminhar pela fé, literalmente pisar na terra para possuí-la. E então vieram as palavras que ecoariam através dos séculos, inspirando incontáveis gerações. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente sê forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. 3 vezes nesse discurso, Deus repetiria a mesma exortação. Sê forte e corajoso. Por quê? Porque Deus sabia o que Josué enfrentaria. Não eram apenas batalhas físicas. Era o medo do desconhecido, a pressão de liderar uma nação inteira, a comparação inevitável com Moisés, as críticas, as murmurações, os momentos de dúvida quando tudo pareceria impossível. Mas Deus não apenas ordenou coragem, ele a fundamentou numa promessa inabalável. Não te deixarei, nem te desampararei. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. A preparação do povo. Josué não perdeu tempo. Com a confiança renovada pela palavra de Deus, ele chamou os oficiais do povo e deu ordens práticas e diretas. Passai pelo meio do arraial e ordenei ao povo: preparai provisões, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para entrardes e possuirdes a terra que o Senhor, vosso Deus, vos dá. 3 dias. Era tudo o tempo que tinham. 40 anos vagando no deserto haviam acabado. A geração rebelde que saíra do Egito havia morrido. Esta era uma nova geração, nascida no deserto, moldada pela disciplina da jornada, e agora pronta para a conquista. Josué também se dirigiu às tribos de Ruben, Gade
e metade da tribo de Manassés, aquelas que Moisés havia permitido que se estabelecessem a leste do Jordão, na terra já conquistada. Ele lembrou-lhes do compromisso que haviam feito. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado ficarão na terra que Moisés vos deu, deste lado do Jordão. Porém vós, todos os homens valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos, e os ajudareis, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós, e eles também possuam a terra. Então voltareis para a terra da vossa possessão. Era um teste de unidade. Eles já tinham sua herança garantida, mas precisavam lutar pelos seus irmãos antes de desfrutá-la completamente. E eles responderam com lealdade impressionante. Tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Assim como em tudo obedecemos a Moisés, também te obedeceremos a ti. Então somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde contra as tuas ordens, e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente sê forte e corajoso. Até o povo reconhecia. Josué precisava de coragem. A missão era impossível aos olhos humanos. O desafio à frente. Ali, acampados nas margens do Rio Jordão, os israelitas podiam ver do outro lado a terra que Deus havia prometido. Mas entre eles e a promessa estava um rio em época de cheia, transbordando suas margens, impossível de atravessar com milhões de pessoas, animais, carroças e tendas. E mesmo que atravessassem, o que os esperava? Jericó, a cidade e fortaleza mais antiga e fortificada de Canaã, com muros imensos e portões impenetráveis. Depois dela, dezenas de outras cidades fortificadas, cada uma com seus próprios exércitos, seus próprios deuses, suas próprias estratégias de guerra, desenvolvidas ao longo de séculos. Os israelitas eram em sua maioria escravos e seus descendentes. Haviam vencido algumas batalhas no deserto, mas nunca haviam enfrentado um sistema militar como o de Canaã. Não tinham cavalaria, carros de guerra ou armas de cerco. Humanamente falando, a conquista era impossível. Mas Josué havia aprendido algo fundamental com Moisés. Quando Deus ordena, ele também capacita. Quando Deus promete, ele também cumpre. A questão não era se tinham força, estratégia ou números suficientes. A questão era: Deus estava com eles? E a resposta era inequívoca. Sim, ser forte e corajoso. Enquanto o sol se punha sobre o acampamento naquela noite, Josué certamente refletiu sobre o caminho à frente. Ele conhecia os desafios, conhecia as limitações do povo, conhecia suas próprias fraquezas, mas também conhecia a fidelidade de Deus. Moisés havia partido, mas a missão continuava. A promessa permanecia. E agora era sua vez de liderar. Não porque era perfeito, mas porque Deus o havia escolhido. Não porque tinha todas as respostas, mas porque confiava naquele que tinha. As palavras de Deus ecoavam em sua mente. Sê forte e corajoso. Não te deixarei, nem te desampararei. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Em 3 dias, atravessariam o Jordão. E então, começaria a conquista da terra prometida. Não através da força humana, mas através da obediência radical e da confiança inabalável no Deus que nunca falha. Josué, o sucessor de Moisés, estava pronto, e com ele, uma nação inteira se preparava para ver o impossível se tornar realidade.